sou a Alessandra Pirroncalo Buchholz, diretora da ABC Projetos Culturais, coordenadora da Biblioteca Gralha Azul. É uma honra receber todos vocês no segundo Festival Gralha Azul de Vivências Literárias. O festival teve sua primeira edição em 2024 com a proposta de lançar 20 obras em nossa biblioteca, promovendo a produção literária paranaense, abrindo debates sobre a escrita literária ao público infanto-juvenil, trazendo vivências ou provocações a partir das obras. Durante o festival, estaremos promovendo oficialmente o lançamento de 12 obras através de 6 mesas redondas. Todas as obras são resultado do trabalho de mulheres escritoras que moram ou nasceram em pequenos municípios paranaenses. E para ilustrar as obras, a proposta não podia ser outra. Convidamos também 12 mulheres. As obras foram produzidas através do projeto aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura com recurso da Lei Paulo Gustavo. E o festival está acontecendo com apoio da Lei Municipal de Incentivo ao Fluxo Turístico, com apoio da Continental do Brasil, SESC Estação Saudade. Recepcioná-las vocês, eu convido a Mônica, gerente do SESC Estação Saudade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alessandra. Quero parabenizar vocês pela iniciativa desse evento tão bonito. E agradeço, né, por essa parceria, por juntos espaços. A Estação Saudade é uma unidade cultural do SESC, então aqui nós temos, né, sala de espetáculos, biblioteca, atividades na área de cultura, apresentações artísticas. Eu quero deixar o convite, estão prestigiando o evento para conhecer a cidade. Temos o também, os 2 pavimentos aqui. Temos o Café Escola do Senac também, então fiquem à vontade depois para, né, prestigiar o espaço, conhecer o espaço do SESC. E nós estamos sempre apoiando, né, a realização de eventos como esse. São eventos tão importantes para o desenvolvimento do município, na área de cultura. Por isso, os parabéns pela realização, né, pela programação também, que está muito rica. E nós estamos aqui para apoiar eventos na área de cultura. Muito obrigada, Alessandra, pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Mônica. O SESC Estação Saudade faz muita diferença no cenário cultural do nosso município. E agora, vamos dar início, então, à primeira mesa redonda. Eu convido a vir aqui à frente a Ana Carla Belon, a Ivana Lemos, autora e ilustradora da obra Esconde. Também a Isabela Marques. A Isabela, ela é a ilustradora da história Ser em Tempo Real. Sejam bem-vindos. Então, meninas, vamos começar com vocês se apresentando. Então, contando um pouco, né? São vocês, da onde vocês vêm, a trajetória, né? Ou a primeira obra. Isabela? Boa tarde, pessoal. Ela acabei trabalhando em moda e me descobri com a ilustração mais tarde, com os 30 anos, querendo voltar aos primórdios, né? Aquela vontade da infância de ser ilustradora. E a obra Tempo Real foi uma das primeiras. Eu já tinha feito algumas, mas foi uma das primeiras. Eu acho que foi a terceira, no caso. Foi uma honra participar desse projeto. A história em si, tudo que ela representa, acho que traz muito a agregar a todas as idades, não só a todo. Boa tarde a todos. Aqui. Estou um pouco nervosa. Eu queria primeiro agradecer, Alessandra, o convite, né, para esse lançamento, a oportunidade, na verdade, né, mas principalmente agradecer a possibilidade desse reencontro aqui. Eu conheci a Ivana
em 2014 e desde então a gente não se reencontrava. Então, acho que foi um momento bastante bonito, né? Bom, eu sou a Ana, é a primeira vez que eu tenho um trabalho assim impresso ilustrado, né? E eu sempre tive muita vontade de ver isso concretizado. E acho que, como tudo na vida, né, a gente vai desejando, desejando, até que a coisa acontece, assim, meio como mágica. E poder ter esse trabalho conjunto com a Ivana, para mim também foi uma realização de um sonho. Eu gosto muito de escrever, no mínimo. Na verdade, eu acho que é a minha forma de existir mesmo, nem só de sobreviver, né, mas de existir de fato. E é isso, é uma experiência incrível. E vou passar para a Ivana, senão eu vou ficar falando por causa do nervoso. Alô, som. Que voz bonita. Boa tarde, gente. Eu sou tímida também, mas queria começar agradecendo também a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa hoje. O trabalho de ilustração, assim como eu penso que a escrita também é um trabalho muito solitário às vezes, né? Porque a gente trabalha fechadinho lá com as ideias e ter a oportunidade de trocar é sempre muito válido, assim. Então, queria começar agradecendo, né, a ABC, agradecer a Ana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou da área de artes plásticas, a minha formação em artes plásticas. Já tive outras experiências com ilustração, com exposições artísticas, individuais e coletivas. E a arte é minha grande paixão e eu vejo na arte uma forma de tocar as pessoas e poder promover transformações, assim. Então, eu acho que é um jeito muito rico de chegar nas pessoas, né? Você conseguir, de alguma maneira, que uma produção sua, uma imagem, toque alguém, ou faça a pessoa refletir, ou desperte algum tipo de sentimento, é sempre uma experiência muito bonita, assim. E é só isso. Ficar calma, assim. Como um bate-papo legal entre a gente, a plateia. Vou começar com uma Esconde-esconde é uma obra, aquela obra que a gente tem que ler uma, duas, três vezes, porque é uma obra em várias camadas, né? Você vai refletir, você vai discutir. Mas ele é escrito de uma forma muito poética, né? Escrito de uma forma poética, mas abordando tema assim, muito denso e forte ao mesmo tempo, né? Então, aqui você registra com leveza um ambiente marcado pela vulnerabilidade social, né? Então, o texto fala sobre fome, fala sobre solidão, fala sobre abandono da família, fala sobre violência doméstica, sobre a dificuldade dos diálogos das famílias, e algumas vezes a família de Fabiano da Vidas Secas conversando, né? Uma diálogo que conversa e parece que faltam palavras mas ele envolve o calor da amizade. Qual foi a intencionalidade da sua obra? Nossa. Tenho muita coisa a dizer sobre isso, tenho que escolher, né? Bom, essa obra, esse conto eu comecei a escrever um pouco antes da pandemia. Então, lógico que a questão da morte, né, não vem só daí, né, porque é uma coisa que me intriga desde sempre. Mas principalmente, a minha intenção, talvez possa resumir assim, tentar resumir assim, né, tem a ver com o insólito mesmo da vida. Quando eu era criança, e tem muito a ver com o meu lado criança também. Quando eu era criança, quando eu me mudei para o interior, eu me espantei muito. Eu lembro dessa sensação quando eu me deparei com esse universo completamente diferente. De ouvia, isso tem a ver com a minha vivência também, né? Os gritos da minha vizinha, essa violência doméstica, isso fez muito parte, infelizmente, sempre muito pesado. E ao longo da vida, a literatura, a escrita me ajudou a
tirar um pouco essa densidade, me ajudou a aprender a olhar para as coisas, principalmente da opção, né, de inventar novas formas de olhar. Então, eu acho que vem muito desse lugar de olhar para isso, para a morte, para tantas outras questões densas, de uma maneira diferente, de outra forma, de uma maneira insólita, até eu diria, né? Eu tentei trazer principalmente isso, assim, que a gente às vezes tenta buscar explicações, né? E eu acho que na maioria das vezes, se não todas, né? A explicação está justamente na forma de ver, né? Um modo de olhar. A poesia é isso, né? Uma forma de olhar para as coisas diferente, né? Autoral, uma forma autoral. Então acho que vem muito daí, de uma maneira, de uma vontade de reinventar, né? Essas questões densas da vivência, assim. E a Ivana conseguiu representar muito bem isso, né, das técnicas utilizadas, ao mesmo tempo que a ilustração ela tem uma lista, mas ao mesmo tempo a gente tem uma aquarela ali que não delimita contornos, né, que dá mesmo essa ideia de referências, de concluir esse processo, então, Ivana, porque aí você tinha uma questão, texto poético, mas tratando de uma problemática social. Como é traduzir essa leitura em imagem? Não é só tradução a ilustração, né, ela não é algo literal do texto. Né? O ilustrador é um coautor, então ele também contribui na construção dessa narrativa. Como é que você vai alinhar esse processo? Primeiro que eu fiz uma primeira leitura assim e levei um susto. Aí eu falei, vou ler de novo. Li de novo e a história do broto ali no final, ele me pegou muito forte, assim, né? E eu lembro que no primeiro briefing, assim, de como seria a ilustração, a gente conversou sobre cores e imaginamos algumas coisas, assim, e fiquei naquela melancolia dos tons frios, do azul, mas aí essa história do broto ali me pegou e eu pensei na terra, pensei, né? Fui pensando nessas aí mais simbólico, assim, e fui trazendo isso também. Eu acho que sempre que traduzir é muito difícil, né? O texto e a imagem, elas conversam, mas é sempre diferente, né? São abordagens diferentes. E principalmente na atualidade, assim, a ilustração ela ocupa esse lugar de não precisar de escrever, ser redundante, né, ao texto, assim. Então, ela pode complementar e acrescentar a narrativa verbal, né? E a primeira leitura que eu fiz, que eu peguei esse negócio do broto ali, que me pegou forte ali. Não sei se vocês já leram, assim, mas ali o broto no final dá uma machucada no coração, assim. Ai, que louco escutar alguém, né? Falando as impressões. E aí eu fiquei com essa história do broto e, na verdade, eu comecei na minha cabeça, né? A história pelo final, assim. Então, a capa já é o final, na verdade, dando um spoiler, né? A capa é um final já. Então, eu fiz essa inversão ali, né? De pensar o final, começar pelo final. E fiz a proposição com as imagens e rolou, assim. Mas eu acho sempre difícil, é um desafio sempre, assim, você tentar, porque eu penso que quando o autor descreve, ele imagina alguma coisa já, visualmente falando, né? Porque o texto é imagem também, né? E quando a gente tem que transpor isso para o papel com imagem, é difícil alinhar as expectativas também. E traduzir é difícil, né? Não sei se é a palavra traduzir, né? Porque é um exercício bem difícil, assim. Mas eu tentei seguir esse caminho, assim. Mais complemento mesmo. Né? Eu acho que é nesse sentido, assim, porque e também é impossível porque você não consegue chegar exatamente no que o autor imaginou, né? São aproximações, eu penso, né? A gente vai dançando, assim. Eu acho que a imagem e o texto é como se fosse uma dança, assim, né? Eles vão, você vai se encaixando, vai conversando, assim. E eu tentei fazer isso, assim. E eu fui mais pro lado do poético mesmo, assim, porque a questão da violência e a própria questão da morte, que são assuntos densos, né, difíceis de serem abordados, assim, eu tentei levar pro lado do poético mesmo, do simbólico, assim. Então,
Eu peguei um elemento que perpassa a narrativa quando a história está na casa do Levi, mas quando ele sai desse recorte, esse elemento simbólico desaparece, assim, porque ele faz parte daquele ambiente. Na minha cabeça, né? Pode não ser. Não, mas eu acho que é. Tem muito da tua recepção, né? É, Das ilustrações, que é então, legal. E aí eu peguei um elemento e segui aquele elemento, enfim, nem sei se eu respondi. Respondi, né? Respondeu. E aí a gente ainda tem um leitor que entra no seu repertório, né? Fazendo, né, a interpretação do texto como imagem a partir do seu repertório pessoal também. De uma forma, também pode ser completamente diferente. É isso que é legal que dá vida ao texto. Isabela, para ser em tempo real, já vai uma outra dinâmica completamente diferente, né? Ela traz como pano de fundo, como questão, uma questão bem contemporânea, né? É o deixar de viver um momento presente para ficar presa à tela, ao mundo virtual, a uma bolha quase, né? Como é que foi para você participar desse processo? Eu vi que na sua biografia, que está presente na Biblioteca Gralha Azul, através dessa sua fala de agora, você parece que vem buscando também esse encontro com o mundo real. Então, essa obra te tocou nesse sentido? Muito, na realidade, é uma coisa muito atual e que acho que toca muita gente aqui. É esse equilíbrio, né, das telas e do momento que a gente vive agora, né? Eu trabalhando com ilustração, eu uso muito iPad, net, referências, está sempre grudado ali para dar um trabalho legal e cada peça demora, tem uma demanda, então fico debruçada em cima das materiais. O meu é mais na área digital, né? Mas eu busco isso e na obra muito algo que eu sempre quero. Quando eu quero relaxar, quando eu quero me achar, eu estou sempre longe das telas, buscando contemplação na natureza, buscando esse contato com o real, com pessoas. Então, acho que esse livro me tocou muito e me ajudou a trazer a essência para a peça, né? Livro. Seria buscar esses lugares para contemplação. Então, as ilustrações, muito isso, eu buscar natureza, buscar lembrança de pôr do sol, de contatos pessoais e trazer isso para as ilustrações ali. A Jane Buziol, que é a autora da obra, tem um texto logo no começo que ela fala com as que chegam também lá na caixa. Ela usa o termo, sacam o celular. Esse sacar é bem como se sacasse uma arma, né? Contra si. É um jogo de palavras que dá essa leitura. Acho que é mais ou menos o mesmo que, de repente, esse virtual, só de imagens, acaba virando. O livro é como se fosse uma crítica, né? Realmente ao tempo que as pessoas, e ali trazendo muito para o meio das crianças, né? O equilíbrio com o meio das redes sociais. E com certeza é uma arma, porque não sabendo usar, ela realmente leva para males, assim. Eu acredito que a autora com certeza trazer esse ponto de cuidado com as novas gerações. E a gente sabe também a gente sabe tudo que faz de bom, né? Mas também sabe muita coisa que pode prejudicar, a comparação, tu fica imerso num mundo que não é real. Eu acredito que ele consegue alertar pais, crianças. Às vezes achamos que estamos no controle, mas estamos. Carla, os trechos que mais me impactou como leitor, o banho para ele era bom, já o Noah se queixava. E aí hora para apanhar no banheiro. O estrondo da porta do final da rua parecia um acidente, seguido de um choro sentido e alto, assim de revirar as vísceras da gente. Na rua, toda a turma tinha medo de brincar com ele. Só Levi que não, medo da culpa.
Ninguém sabia lhe explicar por que se bate. Ele achava que era uma dessas coisas que herda. Você considera a banalização da violência? Mas, ao mesmo tempo que a violência pode ser algo herdado, o livro também tem como desfecho a morte de uma criança, né? O que induz ou conduz o leitor a pensar, embora não claro o motivo de morte, mas tá, que tenha sido decorrência da própria violência, herdada, feira. Aí. Esse tema essa cena especificamente também me eu também faz parte da minha vivência, não pessoal, claro, mas é observador enquanto criança, né, como eu falei antes. E com certeza é um alerta, assim, porque eu acho que quando esse projeto, né, também chama as autoras de cidades pequenas, né, também eu penso que evoca também essas experiências que são diferentes, né? E, por exemplo, essa é uma delas. Eu não sei se mais alguém vem do interior, né? Mas como diz o Milton Nascimento, é no interior que a vida acontece e nem sempre acontece de uma maneira bonita, vamos dizer assim, né? Mas acontece realisticamente, né? Então, a minha experiência de vida na infância foi uma observação da banalização da violência, com certeza. Foi uma das coisas que me chocou muito e, ao mesmo tempo que me chocou, assim, que me marcou, né, profundamente, também me foi, pessoalmente, um alerta para me pôr contra isso, no mínimo, né, enfrentar isso. Então, com certeza, isso também ecoa dessa forma, assim. É claro que hoje a gente tem falado muito, né, pensando em educação de crianças, né, sobre novas formas de educar, e até eu reflito muito sobre isso, assim, pessoalmente, uma coisa minha, até de se deseducar algumas coisas, né, inclusive a formas de sentir, por exemplo, né, de se relacionar com os outros, de falar, enfim, né. Eu acho que se trata muito mais de se deseducar, por exemplo, né. E eu acho que essa questão da violência é uma coisa que a gente tem enfrentado cotidianamente, ainda bem, né, hoje em dia, mas que ainda é muito, muito presente nas cidades do interior, principalmente. Eu não sei a que isso se deve, há muitos fatores que poderia enumerar, né, mas está lá. Por exemplo, eu lembro de, por muito, muito pouco, né, as crianças já merecerem apanhar, por exemplo, né? E isso toma um pouco da própria infância, né? E eu acho que a infância tem que ter esse outro lugar, né? Esse lugar para olhar para os mistérios da vida, por exemplo, e criar suas novas formas de ver, né? Então, com certeza, isso ecoa daí. Ivana, você contou para a gente que começou a ilustrar a partir da última. E é justamente sobre essa última imagem, com atenção, que você faz. Então, na última imagem, que a gente fala da terra, né? Mas do broto também, significando de alguma forma, onde você ali a lanterna, né? Que acaba e todo o trabalho dessa morte a partir. Alô, som. Então, como eu pensei na história, a história do broto me pegou porque eu achei muito simbólico, porque esse broto vai se tornar algo maior, né? E eu pensei nas raízes já. E eu pensei na amizade num lugar onde a gente cria as nossas raízes, né? Ainda mais na infância, como é o contexto do livro. Então, quando a primeira ideia era que eu trabalhasse os tons frios, e daí eu puxei os tons terrosos, né? Joguei uns amarelos, uns marrons lá para dar esse contraste. Eu pensei justamente no final, na hora que tem o desfecho, de que ao invés de pesar, né, a imagem, ao invés de
escurecer, que seria um caminho natural, né, por conta do luto, eu pensei justamente no sentimento dessa amizade reverberando, assim. Então, quando o Levi fica procurando o amigo, fica procurando o amigo, fica procurando o amigo, e eu falei que eu escolhi um elemento simbólico que era um ramo que perpassa a história, né? E que quando ele começa a conversar com a mãe, esse ramo sai do cabelo. Quando ele conversa com o avô, o ramo sai da roupa do avô. O ramo entra pela janela da casa. Eu imaginei essa memória já do amigo, porque o Levi ainda não sabe, né? Eu imaginei essa memória do amigo invadindo esses espaços, né? Porque a família sabia, menos a criança, né? E esse broto não aparece mais, esse ramo não aparece mais quando ele vai de encontro à realidade, assim. Então, quando ele vai na casa do amigo, não tem esse broto mais. E no final, na verdade, é quando ele tem a revelação, esse broto transborda, né? E ele sai. Aí é uma viagem minha, né, galera? Aí vocês depois podem dar uma olhada lá e ver se eu viajei muito forte. Mas eu imaginei já saindo do peito do amigo, assim, né? Então esse broto começa a crescer e tal. E aí a lanterna é um elemento simbólico de revelação, né? Porque ele passou procurando o amigo e o amigo se escondeu num lugar definitivo, né? E aí por isso que eu falei que a capa é, na verdade, o final, porque daí é a consolidação dessa amizade que começou com uma cor e no final explode em outras cores, né? Mas com delicadeza, porque eu pensei nessa coisa doce da infância, né? Viagem, né? Eu dei uma viajada. Eu adorei tua viagem. Mas é engraçado, né? Como daí, a partir de recursos visuais, você vai tentando construir um caminho simbólico, né? A escolha das cores sempre tem um porquê e fazer esse jogo com o leitor, assim, de tentar identificar esses elementos que foram sendo construídos durante o conto para explodir no final, né? Em cor, em elementos. É a ilustração, de fato, mais elaborada no sentido de que tem mais elementos, assim, né? Acho que é isso, né? É muito legal essa explicação. Está com vários alunos aqui de formação, né? E é muito legal entender o que está por trás, né, de um livro, quais são as intenções do autor e do ilustrador, que elas se complementam numa construção que chegam até a mão de vocês, que vão chegar até a mão dos alunos. Eu entender esse processo, acho que é muito para que a gente comece a explorar cada vez. Pássaro fictício, que é o voo da água, que surge misteriosamente das fundo da cachoeira, né? Ao contrário do que as malínguas, não é pássaro carnívoro que pode matar o humano. É um pássaro que foge do ser humano para tentar preservar a vida, né? Então a obra tem todo esse contexto de essa dualidade do humano em relação à natureza. Você já disse, né, que buscou na ilustração, até porque a obra ela parte de um passeio, mesmo, né, com área mais tal. Mas como é que você procurou expressar esses sentimentos? Porque através das próprias personagens, muitas vezes elas sentem também constrangidas, a natureza também experimenta. Na realidade, elas até se perguntam ali se o que elas veem é real ou não, né? Esse pássaro, ele era uma lenda daquele trecho da trilha. E acreditava-se que ele aparecia para realmente comer as pessoas, uma ave maligna. E, na realidade, não, né? Na realidade, ali é o encontro da essência, né? Da natureza e realmente da busca por esse contato mais íntimo e até com a natureza e com nós mesmos, né? Esse pássaro, ele tem um significado muito importante para mim, no meu pessoal, minha conexão com Deus. Na minha vida, muitas coisas aconteceram e pedi um sinal e percebi, por ser da arte, que eu estudava muito cores e o azul dava confiança, então sempre aparecia um pássaro no meu caminho para trazer essa tranquilidade e confiança. Quando esse livro veio, né, e também era um pássaro e também era azul,
e o nome da Biblioteca Azul é da Gralha Azul, então, tipo, tudo fez sentido com essa conexão espiritual, íntima, conexão com a natureza. Então, o chamado eu sinto que foi realmente algo muito especial para mim. E eu acho que tudo isso gira em torno dessa essência do Pássaro Azul, que é trazer esse contato com a natureza, contato real consigo mesmo, a essência de é dali que viemos. Acho que é bem especial esse do pássaro. Essa conexão que teve com Né? você, né? Então, pássaro, você se vê representado, Com então, certeza. nas suas buscas também. Ali também, quando eu vi a história, quando eu li e reli, além da conexão da interação ali com as mídias, com a rede, também o contato consigo mesmo e a tua essência. Assim. Duas perguntinhas, uma bem rapidinha. A narradora da obra. Essa questão do narrador é interessante. É uma mulher que narra, né? Essa não é a mãe do... Então, contar uma curiosidade. Quando eu escrevi a primeira, porque eu reescrevi esse conto várias vezes. E a primeira vez era um experimento para eu tentei fazer em primeira pessoa. Aí ele mesmo, né, contando a própria história. Mas não dava certo, porque eu não conseguia escrever, trazer essa ambiguidade, né, que ao mesmo tempo que tem alguns temas que para nós adultos já são densos, na infância ainda não são, né? Então precisava trazer esse jogo também, né? Como você bem mencionou antes, desses temas mais densos, mas a partir do olhar dele. Só que chegava em algum momento que eu não dava conta, né? Não dava conta, me faltava a própria infância, eu acho. Assim, me faltou a própria infância para escrever, óbvio. Já não estou mais nela. Mas eu não consegui, né, escrever daí. Então eu mudei para a terceira pessoa. E aí, assim como a causa, como você mencionou, do ocorrido, do desfecho, a causa do desfecho, fica em aberto, porque não importa muito, né, exatamente como aconteceu. A voz ali, se você for pensar, também fica aberto, né? E se você pode ser, né, como você mencionou, vai ter um efeito, se for outro personagem vai ter outro efeito, quem conta. Então fica em aberto, assim. A minha ideia foi mais ou menos essa, assim. Além de uma outra coisa que eu gostaria de comentar rapidinho que eu não falei, a ideia, a intencionalidade também vem de escrever algo, lógico, uma literatura infanto-juvenil, mas que também pode ser lida por todas as idades, né? Porque eu sou muito fã da Alice. E esse livro, vários estudiosos apontam, né, como um dos marcos da literatura assim, infanto-juvenil, como uma literatura que não quer ensinar, né, nada, né, talvez deseducar mesmo, né, mas que fica aberto à construção de sentido, né, e também vem dessa vontade. Aproveitando ainda, Ana, vocês perceberam que do lado de fora, na plataforma, a gente fez provocações com as obras, né? Então, através de cada uma das obras, a gente foi explorar um sentido, provocar as crianças para além da leitura do livro, refletir alguns temas, algumas coisas. Confesso para você que esconde foi a que me deu mais trabalho. Eu imagino. Porque não havia assim, algo tão lúdico num tema que é denso, mas ao mesmo tempo provocativo. Como quer tratar isso? Uma empatia com... É a própria problemática da narrativa, né? Os adultos não sabem lidar com esses temas. A obra é um soco no estômago, né? Mas é dado de forma leve, romantizada também. Então a gente optou por analogia, com trabalhar com a ideia do labirinto. Tá? Porque muitas vezes andamos e parece que não saímos do lugar, né? E sempre passamos pelas mesmas ruas e vielas, ouvimos gritos, mas permanecemos indiferentes diante deles, né? E tudo segue acomodado do mesmo jeito, né? E a pergunta é essa: é possível sair desse labirinto?
Eu acho que é o próprio susto, né? O insólito, essa lanterna que cai, que a Ivana captou, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, essa luz que vem desse insólito que acontece. Porque tudo fica até que alguma coisa se passa, né? E no caso desse, por exemplo, o que se passa é algo bem marcante, né? Bem evidente, né? Então eu acho que esse susto que a vida dá, essas lanternas que caem, né? Enfim, espelhos que se quebram, acho que isso tudo ajuda a sair desses labirintos, né? E a própria literatura faz arte de uma maneira geral. Eu acho que é um pouco esse insólito da vida, né? Que pode tirar a gente desse labirinto, eu acho. Você, Ivana, acha também que é possível sair desse labirinto? E a literatura é um caminho para isso? Ah, com certeza, né? Eu acho que a gente durante a vida buscando recursos, ferramentas para sair desses labirintos aí, né? Que a vida coloca, né, pra gente, assim. E eu vejo eu comecei falando que eu acho que a arte é um agente de transformação, né? Eu acho que aponta caminhos pra gente, assim. E faz a gente ter uma leitura de mundo, né? Que pode ajudar a sair do labirinto também, né? Acho que é meio por aí, né? Né? A questão de se colocar no lugar do outro e Sim. passar a olhar de forma diferente. Tá. A Alice reflete justamente que o disparo das lentes pode ter ficado a contemplação. E aí ela pergunta que você fez agora há pouco. Foi real? Porque nem ela mais sabe o é daquilo que é real ou daquilo que a gente via, né? Para você, como é que foi o processo desse sentido? Tá todo tempo essa relação do real e a integral mesmo, o que acontece com aquilo que as pessoas simplesmente imaginam. O processo de educação, escolhas, você buscou elementos, cores, ou alguma forma? Ponto. Na realidade, eu busquei muito a questão da natureza em si, da contemplação. Até a gente estava falando que a questão do livro é a própria resolução, né? A tela se conectar com algo real, algo físico, e através da tua mente, tentar se colocar ali, tentar viver aquele momento mais de uma forma criativa, né? Eu acho que tentei nas ilustrações trazer isso, tentar chamar a pessoa e até daqui nós também. E a autora ela fala muito dessa voz ser uma voz madura. Na realidade a Alice ela é uma menina, está fazendo uma trilha com essa pessoa narrando e não sabe o nome da pessoa. Não sabe o nome, pode ser uma amiga mais velha, uma tia. E ela está sempre trazendo a Alice para esse ponto de realidade, ou de ela, por exemplo, ela vê pessoas ali tirando foto, daí tem a emoção da raiva. Poxa, esse pessoal aí, tomara que o passarinho venha e pegue eles, daí ela traz pro centro, né? Eu acho que esse também é um papel que a gente quis mostrar no sentido do adulto, né? Orientar, pode ser o professor, pode ser o pai e a mãe, e consiga trazer esse discernimento, porque as crianças hoje em dia, né, elas seguem orientações, então eu acho que trazer uma ilustração da personagem isso, né? Então, as ilustrações mesmo foi esse sentido de contemplação. Realmente, no dia a dia, né? Crianças, tenta o máximo possível. Não dá, mas trazer para a natureza. Joia. Agora, pessoal, vou abrir. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Parabéns. Eu, enquanto professor de literatura do ensino médio,
pegou uma questão. Eu percebo que cada vez mais os estudantes terceirizam a interpretação das obras, né? Densidade ali, quanto mais densa for uma obra, mais camadas tiver, mais difícil é deles fazerem essa interpretação. E aí vem a ilustração como um ponto de ancoragem e até de meio que cortar um caminho para a interpretação da obra. Então, pensando nisso, eu gostaria é uma curiosidade meio de bastidor, assim, porque me parece que o autor, ele precisa ter uma confiança tão grande na leitura do ilustrador, sabendo que muito da interpretação da própria obra vai ser a partir da ilustração, e não mais pelo texto. Em algumas situações isso vai acontecer. Então, pensando nisso, existe um trabalho de bastidor do tipo de combinar alguma coisa, de aprovação de alguma coisa, de uma conversa, ou é realmente dois trabalhos completamente separados e independentes? Vou responder um pedaço, enquanto coordenadora editorial das obras, e aí eu passo para as meninas. Então, é todo um processo. Então, esses textos, todos os textos foram selecionados a partir tal que a gente abriu no Paraná, como eu disse antes. Então, uma vez que nós recebemos o texto, teve todo um trabalho de pensar, e agora? Quem vai ilustrar essas obras? Tem uma conversa. E tem que ter uma conversa muito próxima entre o autor. E essa conversa não é só um bate-papo. A gente passou, antes, todo um processo, foi a editora que indicou os ilustradores das obras. Aí vai ela. Mas o que a gente buscou? Conhecer os portfólios, conhecer as técnicas utilizadas. Por exemplo, eu vi que a Ivana trabalhava com, mesmo tendo sido pela Ana, a gente tudo do portfólio dela. Eu vi que ela trabalhava com aquarela, e aqui eu achei que fosse essencial, de repente, esse trabalho de construção, já que as informações são prontas e acabadas, tá? Alguma coisa mais aberta. É claro que tudo vai com conversas depois com os ilustradores, mas é tudo conversado. Então, primeiro, desde estudar quem é o ilustrador, que ações ele faz, qual é a sensibilidade que ele tem através das ilustrações. E aí a gente foi fazer uma conversa. Então, cada autor gravou um vídeo para o ilustrador, falando ele como ele sentia a obra, criar essa conexão, né? E além de dizer o que ele sentia, o que ele esperava. Se alguma coisa como o autor, ele só vai imaginando algumas cenas prontas na cabeça. Então, a ideia foi isso. Os autores também, assim, tudo eles pensam e interpretam as obras. E aí, a conversa também foi necessária. Como pode explorar essa obra, trabalhar e complementar o sentido? Porque a ideia não é só fazer ilustrações, tem isso, retrato do texto, né? A gente tem uma complementação, a gente que agregue conteúdo. Então, a partir dessas conversas com os ilustradores primeiro fizeram um storyboard, que a gente chama, que é um rascunho, chama assim, eu tenho fosse um rascunho de todas as ilustrações, da sequência da narrativa através da imagem, onde a gente também submete para o autor, também faz as suas opiniões, as suas ponderações, até a gente acertar. Daí, efetivamente, vai para o processo. Deixar elas complementarem para ativamente desse processo. Eu queria primeiro elogiar o trabalho, porque, assim, a parte afetiva, né, eu fiz, né, mas toda a parte técnica do processo, né, foi a primeira interação que eu tive, e foi tudo tão tranquilo, tão cuidadoso, assim, tão afetivo também, né, então queria só elogiar, que foi um prazer imenso participar disso tudo. E aí, assim, pessoalmente falando, quando aparece isso, eu posso, comentei com a Alessandra, posso indicar uma ilustradora, eu sempre quis fazer alguma coisa com a Ivana ilustrando, né? E isso vem porque de uma relação minha com ela, assim. Então, eu sentia que ela ia ler o que eu escrevi e ia tocar, né?
Uma confiança, assim, afetiva mesmo. Então, foi por isso que eu veio. É por isso que veio o teu nome imediatamente, assim, né? Então, eu fui por aí, né? Aí o resto da parte técnica ali, aí, né, foi acontecendo. E eu não me surpreendi, ao contrário, né? Me surpreendi positivamente, que foi exatamente o que aconteceu. Então, tudo que você escolheu, como você pensou, já foi coisas que me tocaram também na hora de pensar e escrever. Mas, claro, você comentou, né, o autor vai pensando em coisas mais ou menos, né? Porque eu também entendo que a obra acontece ali na leitura e completamente escapa do que a gente pensou. Eu não lembro mais de muitas coisas que eu pensei a princípio, e depois a reescrever eu pensei outra coisa, e outra coisa, outra coisa, e acho que é isso daí. Eu acho que. E assim, o período da produção das ilustrações coincidiu com um período pessoal conturbado, assim. Então foi desafiador conciliar e, e também não deixar que os sentimentos que eu estava vivendo interferissem, né? Porque às vezes é uma coisa comum, né? Na prática artística você acaba absorvendo, né, os sentimentos e às vezes isso acaba transbordando para o trabalho, assim. Mas desde o começo, assim, essa parte, assim, da conversa, né, ela é muito rica, porque você não parte do zero, né? Então, quando a Ana falou, eu imaginei tons assim, eu pensei nisso aqui, e depois do primeiro storyboard, ela falou assim, e se essa imagem transbordasse para outra página? Então, essas porque você imagina de um jeito, o outro imagina do outro, e esse diálogo é interessante para fazer deixar redondinho, assim, né? Para que funcione. E é muito legal pensar no processo inteiro, né? Porque a gente pega o objeto livro ali pronto, mas você às vezes se distancia do processo de feitura do livro mesmo, assim, né? Do processo do projeto gráfico, do todo o trabalho de editora, de toda a produção. Então, acompanhar esse processo inteiro é sempre muito rico, assim. Mas não é sempre que a gente tem esse contato com o autor. Às vezes você, em outros processos, assim, em alguns casos, você recebe o texto e pronto, assim. Essa conversa é muito rica, inclusive, né? Eu gostei dessa experiência de poder ter as indicações do autor, da autora da obra, para alinhar com a leitura que eu fiz, assim. Então, quando eu falei assim, eu viajei, é porque eu fiz uma viagem no final ali que eu nem sei se era um ponto importante, assim. Não, era importante, não, com certeza. Mas eu digo assim, importante no sentido de dar esse destaque, por exemplo, no começo ali. Talvez não fosse. Então, foi da Ana também falar, beleza, pode ser, né? Então, acho que essa troca é muito, muito rica, assim. Eu não conhecia, então foi maravilhoso. A gente se sente segura, né? Algo profissional. Responder com as pessoas também. Troca, a gente. Ela gostaria pelo me tranquiliza muito esse contato, porque realmente tem muitos lugares que não te pedem nada, assim, texto e tu tá, vai ser pelo que seja antes. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Foi muito especial ter esse contato até dela, e dava os pontos que ela tá a visão dela, então a criação é muito rica, né? E a gente fazer o melhor de cada um. Mais alguém? Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns aí para vocês aí pelo trabalho realizado. E é muito uma dúvida, assim, comentou um pouco do storyboard ali que fazem, mas como funciona antes disso, assim, como é que inicia o processo criativo? Método papel, vão para algo digital? Início do processo criativo eu tenho bastante como
Na realidade, eu gosto de começar no papel. Ele parece que tudo é fácil, né? Lápis. E leitura, né? A obra, ler, reler, conseguir estar da melhor forma ali aquela página. Porque uma página traz muitas informações. E às vezes traz muitos elementos importantes. Então você tem que escolher, às vezes, qual elemento realmente eu vou querer mostrar aqui. Às vezes eu não vou querer mostrar nada que tem texto, mas queira complementar com uma ilustração. É muito, é muito único. Assim. Cada texto, assim como para o autor, é muito único, né? Cada que ele quer expor. Também é o que a gente capta, né? Então, eu acho que é muito individual ali o momento, leitura, releitura, conseguir interpretar o que essa página vai transbordar, o que ela quer que a leitor absorva. Fonte boa, assim, muito fácil de entender. Acho que ela também faz essa outra para mim. Você, Ivana? Eu sou do papel também. E, na verdade, tudo são técnicas artesanais. Assim, eu não consigo, por mais que eu tenha tentado, eu não consigo. Mas é um problema meu mesmo. Não consigo trabalhar com digital. Ai, olha, já fiz um monte de coisa, não consigo. Mas eu vou para o papel também, depois de várias leituras, né? Então, você primeiro faz uma leitura, que nem no caso da Ana, eu levei um susto, falei, vou ler de novo. Li de novo, vou ler mais uma vez. Li mais uma vez, e daí você começa a fazer imaginar o storyboard é legal por isso, né? Você imagina essa sequência de imagens, né? Porque tudo vai contar essa história, né? Como eu falei, o projeto gráfico conta a história, as escolhas das cores vão ajudar a contar a história, a virada da página conta a história, né? Se a imagem estiver de um lado, se estiver do outro, se tiver um respiro na página e tal. Então eu vou para o papel também, eu construo tudo no papel. E é muito engraçado isso, assim, né? Porque tudo vem de uma construção de repertório da vida mesmo, né? Tudo que você viveu, tudo que você leu, tudo que você assistiu, as tuas relações, as tuas experiências, nessa hora, elas vêm com você, assim, é uma bagagem, né? Que ajuda nessa construção, assim. E de imaginar isso, assim, o que é essencial o que tem, não pode não ter, né? O que é essencial para o leitor. E mesmo que não seja descritivo, uma imagem descritiva, redundante com o texto, mas, assim, o que eu vou pegar aqui, a pessoa que vai ler esse livro, né? Qual que vai ser a brincadeira que eu vou fazer com o leitor, assim, no sentido de... E aí entra aquilo que o professor falou aqui, né? Da imagem... Às vezes a imagem curta um caminho, talvez, né? Ou talvez não. Talvez ela enriqueça, talvez ela realmente corta um caminho para a pessoa que tinha imaginado uma coisa e de repente você vai falar, mas eu tinha imaginado diferente, né? Isso acontece muito quando vai para o cinema, por exemplo, né? Você lê o livro, você imagina os personagens de um jeito, Então, às vezes a ilustração ela tem essa malandragem dela, assim. Mas eu parto do artesanal, assim, sou bem roots, na verdade. Vou comentar um negocinho, desculpa. Isso que você falou, eu achei muito interessante. Acho que é o que mais me pega, né? Me pegou nesse diálogo do texto com a ilustração. E, por exemplo, a lanterna me era um elemento importante, mas ele fica ali disponível para o leitor dar o sentido, né? Exato. Aí você ilustrou daquela. Eu quase tive um treco. Nossa, é isso aí, é isso aí. Então a lanterna já vai ser destacado, né? Uma coisa que eu não conseguiria fazer. Né? Isso ficava por conta do leitor. Ele vai olhar a lanterna ali, né? Tem um outro. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então vamos sim. Vamos a palavra para cada uma de vocês. Não. O que você de contribuir para a vida, arte? Aí, na realidade, foi uma grande honra mesmo dar essa contribuição à obra. Eu acho que essa
visão também para trazer a importância do ilustrador e do escritor em conexão. Achei muito especial, porque geralmente as pessoas não olham tanto para o ilustrador, né? Eu me senti importante participar dessa obra, com esse cuidado e carinho que o pessoal teve com nós. Então, eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez e espero que isso induza vocês a buscar mais os livros também, a ler e experimentar essa realidade que pode florescer muitas coisas boas e traga isso para a vida adulta, floresça. Para mim também foi uma experiência única, né? Primeira, incrível. E a parte todo o processo inédito, né? Desse envolvimento com a produção editorial, né? Desse ponto de vista de autor, porque eu sou autora de materiais didáticos também, mas eu nunca tinha participado do processo quanto autora literária, né? Então, assim, o trabalho pessoal é outra coisa, né? A autoria de material didático, no final das contas, nem é uma autoria, né? É uma elaboração ali inicial. Mas, a parte de tudo isso, eu acho que eu gostaria de dizer, assim como no livro, né? Tem muitas camadas. A vida deu um giro, né? Isso eu tinha escrito lá atrás, deu um giro e trouxe esse reencontro novamente com você, Ivana, com a própria história, né? Com a temática. E ressalta esse sentido da amizade, né? Isso, para mim, foi muito marcante, assim, também. Deu um giro, porque é isso, né? Vai dando volta, a volta do mundo é grande e vem retornando, o que é importante, né? Então, eu agradeço muito por isso. Eu agradeço também, agradeço a todos vocês por estarem aqui, nos ouvir o que a gente tem para dizer. Agradeço o projeto, né? É muito legal sempre esse reencontro, foi muito especial também. E isso que você falou é muito legal, né? Do ilustrador ter um lugar de autoria também, né? No sentido de construir um texto que é visual daí, né? E que complementa a história, assim. Então, que seja um incentivo, né? À leitura sempre. O livro é um objeto maravilhoso. Se você parar para pensar, é uma tecnologia fantástica e que acompanha o ser humano já refletindo. Acompanha o ser humano faz tanto tempo, continua aí, né? E é uma porta para mundos e para imaginação e construção de repertório. Então, muito obrigada a todos. É isso.